Uma boa noite a todos. Prazer imenso revê-los, estar aqui mais uma vez com os queridos irmãos. Fico feliz e alguns irmãos não estão conosco, né? O Felipe, por exemplo, acabou de me mandar mensagem dizendo que não poderia estar conosco aqui, mas que estaria nos acompanhando pelo Facebook da nossa igreja. Deus seja louvado. Nem sempre nós podemos estar na casa do Senhor. Nós sabemos que aqui é o melhor lugar do mundo, mas nem sempre nós temos aí as dificuldades de cada dia. E que Deus tenha misericórdia de nós precisamos, né? Nós temos muitas dificuldades sempre, e Deus é tão bondoso conosco sempre também, graças a Deus. O Dr. Felipe esteve aqui nos últimos domingos, também o pastor, estiveram pregando assuntos muito importantes para nós como igreja, para nós como indivíduos, como cristãos. Ele nos trouxe assuntos muito importantes das doutrinas, não da nossa igreja, das doutrinas bíblicas. Essas doutrinas são da Bíblia. E ele esteve comentando aqui nos últimos domingos. E foi tão importante, tem sido tão importante, que esses domingos vão continuar. E nas próximas semanas os irmãos irão acompanhar, através dos nossos anciãos José Eduardo, Sérgio e também do pastor, vão continuar acompanhando doutrinas importantes, não apenas da nossa igreja, mas da Bíblia. Nunca a igreja precisou tanto defender as suas doutrinas. Mas como vamos defender doutrinas sem conhecê-las? Se nós não conhecermos essas doutrinas, como vamos defendê-las? Precisamos antes nos apropriar delas. E nós vivemos um tempo hoje, e na verdade não é de hoje, de Babilônia espiritual. Em 2012 nós tínhamos 35 mil religiões. Hoje nós temos 60 mil religiões. Mais de 3 mil ditas religiões cristãs. Precisaríamos ter tantas religiões? Será que era necessário? Por isso é uma Babilônia espiritual. Além deste grupo de pessoas muito grande, temos também cerca de 30% da população mundial que já se declara agnóstica, ou seja, não tem religião ou não acredita em Deus. É um número que cresce cada vez mais. Começou em 6% uns 20 anos atrás e foi crescendo, e hoje é quase 30% da população. Isso nos aterroriza. Como cristão, você conhece o seu papel e a sua missão? Você sabe o que está fazendo aqui? Você conhece o seu importante papel no corpo de Cristo? Já teve o desejo de conhecer toda a Bíblia e de conversar intensamente e verdadeiramente com Deus? Um importante escritor português, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, certa vez disse a seguinte frase: não sou um ateu total. Todos os dias tento encontrar um sinal de Deus, mas infelizmente não encontro. Diz ele que todos os dias tenta encontrar um sinal de Deus, mas ele não encontra. Ora, Saramago, você escreveu tantas coisas, teve tantas ideias, mas deixou de ouvir os passarinhos te acordando pela manhã. Deixou de ver o sorriso das crianças ao seu redor. Deixou de fixar o seu olhar nas ondas do mar e de ouvir o barulho dos ventos. Deixou de admirar e analisar as estrelas abundantes e limitadas do céu. Isso não poderia ser por acaso, Saramago, nem obra das mãos de um homem como eu e você. Infelizmente não é apenas Saramago. Nós temos também um grande ator que produziu filmes maravilhosos na nossa história, que disse o seguinte certa vez: por simples bom senso, eu não acredito em Deus, em nenhum Deus. Charles Chaplin. Ora, Chaplin, você teve tanto bom senso quando você escreveu aquele discurso falando sobre as mazelas desse mundo, mas não percebeu no olhar, na pureza e no comportamento do garoto que estava ao seu lado o Criador que nos mantém vivos. Não percebeu no sorriso e na delicadeza das mulheres com quem você contracenou a maravilha e a sublimidade do nosso Deus. Não percebeu que Deus tinha respostas
para todas as agonias retratadas em seus filmes. Não percebeu que a luz de Cristo é muito maior do que as luzes da cidade, do que as luzes da ribalta. Não se atentou que o ouro tão graciosamente buscado em Alasca 100 anos atrás, estará em abundância nos céus. Outro escritor muito famoso, filósofo alemão, muito conhecido, disse o seguinte: não posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo. Já pensou, Ayrton? Não posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo. Friedrich Nietzsche. Com pesar vos falo, caro Nietzsche, você focou tanto no humano, no demasiado humano, que se esqueceu do divino. O divino vai além do bem e do mal, vai além das suas teses, vai além das minhas teses, vai além de todas as teses, vai além da distância, das luzes e do tempo. O divino merece ser louvado, sim, e louvá-lo é o que nos faz viver. Por fim, um cientista famoso dos nossos tempos disse o seguinte: não há céu nem vida após a morte. Isso é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. Stephen Hawking. Ora, Stephen Hawking, enquanto você se preocupava em escrever uma história do tempo, o Senhor do tempo cuidava da sua vida. Enquanto você dava breves respostas para grandes questões do universo, nosso maravilhoso Deus já tinha feito tudo, dito tudo, escrito tudo, manifestado tudo, e você não precisaria fazer mais nada. Deus já havia feito e deixado tudo claro nas Sagradas Escrituras, cujas palavras se renovam a cada manhã. Enquanto você, Stephen, estava procurando e estudando buracos negros, Deus estava criando outros buracos negros e expandindo todo o universo. Enquanto você adoecia aos seus 21 anos de idade e pensava numa teoria de tudo, Deus já havia criado tudo, feito tudo, preparado tudo para cada um de nós. Deus faz, Deus fez, Deus fará muito melhor do que qualquer homem e qualquer mente foi capaz de inventar. Para todos eu diria algo: ninguém é obrigado a crer, mas eu vos convido a crer. Ninguém é obrigado a acreditar, mas tudo no mundo te convida a acreditar. Ninguém é obrigado a crer, mas se tão somente você está vivo, se acordou para viver mais este dia, se bate o seu coração, se pulsa o seu pulmão, se escorre sangue em suas veias, se é capaz de me ver e de ouvir, se tem cérebro para entender estas palavras que eu digo, é impossível não crer. Para nós que cremos em Deus e dizemos crer em Jesus e dizemos crer na Bíblia, e infelizmente nós já somos minoria no mundo, eu te convido a crer agora na totalidade da palavra de Deus, não apenas em parte dela, mas na totalidade da palavra de Deus. Eu te convido a conhecer a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, antes mesmo de ousar falar uma só palavra sobre as Escrituras Sagradas. Eu te convido a compreender nesta noite que não precisamos de mais de 3.000 religiões e de desentendimentos com crenças, com doutrinas, com igrejas. Estas doutrinas, as bíblicas, se encontram claras como a luz do sol. Nesta noite, eu quero te convidar a acreditar nas doutrinas da Bíblia, não da sua igreja. Eu te convido a acreditar e obedecer às doutrinas, os preceitos e mandamentos do Senhor. Não naquilo que você acha que é o certo, não naquilo que você acredita e gostaria que fosse o correto. Você é livre para pensar, também é livre para escolher o que quer, mas também não se esqueça, você também será livre para colher as consequências daquilo que você escolheu. E eu quero analisar com você a existência de um povo. Deus nunca, em toda a história, nos deixou desamparados. Sempre Ele teve um povo. E esse povo é o povo remanescente. Eu convido agora vocês a abrirem suas Bíblias em Sofonias 3. Sofonias está um pouco antes de Malaquias, no fim do Velho Testamento.
Sofonias 3. Nós vamos analisar aqui algumas características do povo daquela época, do povo desta época e do povo remanescente. Nós vamos analisar que Deus tem 2 tempos em suas profecias. Ele falava para o povo de Israel antigo e também fala para o povo de Israel moderno, ou seja, para cada um de nós e para a Babilônia espiritual que nós vivemos hoje. Sofonias 3, a partir do verso 1. Vamos ler apenas alguns versos. Ai da cidade opressora, da rebelde, da manchada. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. Vocês percebem alguma ligação deste verso com aquelas frases ditas pelas pessoas famosas? Verso 4. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Verso 12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Verso 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. E verso 20. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém? E nós estamos esperando isso acontecer conosco também. Aconteceu ali atrás com a vinda do Messias. Em breve vai acontecer conosco também, com a volta do Messias. Abra agora a sua Bíblia em Romanos 9. Romanos capítulo 9, a partir do 20. Após o livro de Atos. Romanos 9, 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? E vocês percebem, meus irmãos, quantas pessoas têm agido dessa forma? Podem o objeto conversar com o seu Criador? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um barro para a honra e outro para a desonra? Verso 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Não são todos. O remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Amém? Portanto, não importa se nesse nosso mundo existem 8 bilhões de pessoas, não serão todos os salvos, será apenas o remanescente. Vamos abrir também nossas Bíblias em Ageu, livro de Ageu, próximo a Sofonias, um pouquinho depois. Ageu, capítulo 1, verso 5. Ageu 1, 5. Ora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte e trazei madeira e edificar a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes um muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei.
Por quê? Diz o Senhor. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. E não é assim também o nosso mundo? Cada um procurando aquilo que lhe convém, seja em pensamentos, seja em bens, seja em buscas infundadas, que muitas vezes não levam a lugar algum. Quantas vezes as pessoas batem cabeça daqui para acolá, não se encontrando e não encontrando aquilo que buscam, sem saber elas talvez que o que procuram está na palavra do Senhor, está diante de cada uma delas. O mundo do passado e o de hoje busca cada um o seu próprio interesse, mas não é isso que Deus quer de cada um de nós. Ageu 2, a partir do 8. Ageu 2:8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor, e neste lugar vos darei a paz. Amém? É isso que nós buscamos, por isso nós estamos aqui, sabedores de que fazemos parte de um grupo remanescente, um grupo que procura, apesar de sermos falhos, de sermos pecadores, procuramos fazer a vontade do Senhor. Deus tem um povo remanescente neste mundo, assim como sempre teve um povo que faz a sua vontade. Nós somos pecadores e falhos, sabemos da nossa condição carnal, mas se estamos aqui nesta noite, é porque sabemos o que queremos, é porque sabemos em quem confiamos, é porque temos consciência do que cremos e do que desejamos e onde desejamos estar, lá no céu, em breve, com Jesus. Amém? Uma importante e antiga apresentadora de TV infantil do nosso país, em abril deste ano, disse que a Bíblia precisa ser reescrita. A Bíblia precisa ser reescrita. Ela disse. A frase completa dela é a seguinte: hipocrisia, isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém, nem a Bíblia, segundo ela, nem Deus. Ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente. Está na hora de reescrever a Bíblia, ela disse. Velho Testamento, Bíblia, tudo está na hora de reescrever. Vamos colocar o amor e tirar todo o ódio, como se a Bíblia... Pois é, isso é muito triste. Isso é o que as pessoas estão dizendo hoje, isso é o que as pessoas estão querendo hoje. Isso já aconteceu cerca de 300, 400 anos atrás, na França, quando a Bíblia foi destruída, quando a Bíblia foi queimada. Nós vemos a distribuição dos livros Grande Conflito, e o quanto muitos deles foram queimados, perseguidos, odiados, vilipendiados. Isso está acontecendo e volta a acontecer com as Sagradas Escrituras. As pessoas querem reescrevê-la, já estão reescrevendo ela, com novas versões modernas, que acabam tirando o sentido bíblico, literal, histórico, daquilo que nós precisamos entender. O pior é que isso que esta apresentadora disse não é fake news. Isso foi exaustivamente colocado na imprensa, no UOL, na Folha de São Paulo, em podcasts. E o pior ainda, na minha visão, a matéria da Folha de São Paulo disse o seguinte: Xuxa diz que a Bíblia precisa ser reescrita e vira alvo de bolsonaristas na internet. Pergunta simples nesta noite: somos cristãos, todos os cristãos são bolsonaristas? Necessariamente precisa ser bolsonarista para defender a palavra do Senhor? Ou seja, estão querendo colocar todas as pessoas num gueto, querem formar classes, e isso a própria mídia está fazendo. Está formando classes entre as pessoas para se auto-odiarem, para se auto-machucarem, para se auto-guerrearem. Percebam o nível que chegou o nosso jornalismo e a nossa mídia, e a nossa realidade, os nossos artistas, que muitas pessoas seguem. Nessa briga terrível do nós contra eles, querem colocar todos num contexto político, inclusive a Bíblia. E agora falar da Bíblia se tornou algo político, algo histórico,
algo maravilhoso, algo antes de tudo, como a palavra do Senhor, algo além de tudo, algo maior que tudo, eles querem reduzir a pouco, querem reduzir a algo mundano. E nós não queremos falar de política nesta noite, mas percebam que a mídia induz a existência destas classes. Independentemente de política e ideologia, eu sou cristão, e você? Nós defendemos a palavra do Senhor. E como cristão, eu não creio num livro escrito por um naturalista, por um biólogo inglês, que tenta afastar o criacionismo. Como cristão, eu também não creio num escritor, num tradutor francês comum, como eu e você, que, contrariando inúmeras passagens bíblicas, afirma que o homem é imortal. Como cristão, eu também não creio no pensamento teosófico e esotérico de uma escritora russa que revolucionou o pensamento da nova era existente no mundo atual. Eu também não creio no pensamento equivocado de um importante filósofo alemão, do qual li todos os livros e que menciona que Deus morreu. Todos estes nasceram apenas 200 anos atrás e eles criam a cultura atual, a cultura moderna, a religião moderna. Como cristão, eu também não comungo das ideias mais antigas e das crenças de Lao Tse, Siddhartha Gautama, Confúcio, e das ideias mais modernas como Albert Pike, Joseph Smith, Russell e Rutherford. Com todo o respeito, como cidadão, como escritor e como pensador livre, embora eu tenha lido todos esses livros, a minha regra de fé e existência jamais será a origem das espécies. Jamais será o livro dos espíritos. Jamais será a doutrina secreta. Também não será, assim falou Zaratustra. Também não será Tao Te Ching, não será Vedas, nem Analectos, nem Bhagavad Gita. Também não será Moral e Dogma, nem mesmo Alcorão, nem as encíclicas e nem as bulas. Minha regra de fé não está nestes livros, está na palavra do Senhor. Amém? Também a minha regra de fé não está no Talmud, tampouco no Torá apenas. Embora eu tenha lido todos esses livros e muitos outros, a minha fé, a minha existência, o meu senso de missão, a minha regra de vida, o meu manual, o meu sentido de viver, o meu desejo e a minha esperança estão neste precioso livro que começou a ser escrito no ano 1500 a.C., um pouco depois da invenção da escrita pelos sumérios, com 40 autores que, embora nem todos, conhecendo-se a si mesmos, conversaram através do Espírito Santo. É este o livro que eu acredito. Não existe livro igual. Esta é a minha regra de fé. É também a sua? Então não permitam que este livro seja mudado. Não permitam que este livro seja esquecido. Não permitam que este livro não seja lido. Não permitam que este livro seja queimado. Não permitam que este livro seja negligenciado. Não permita que as coisas ditas aqui sejam aviltadas. Nunca permita que este livro permaneça fechado em nenhum canto, casa ou lugar, mas que ele esteja aberto para todas as pessoas conhecerem as maravilhas que existem nestas páginas. São mais de 1.300 capítulos, 66 livros abençoados por Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, 12. Embora nosso mundo tenha 8 bilhões de habitantes, e embora existam muitas pessoas boas e de boa intenção, que as pessoas acham que rapidamente e facilmente irão para o céu, só pela bondade, e infelizmente, não é bem assim. Nós temos toda a descrição em Apocalipse, nós conhecemos as 3 mensagens angélicas, e em Apocalipse 14, 12, nós temos a seguinte frase: daqueles que estarão salvos, daquele que o Cordeiro salvará. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Amém? Este é o grupo que será salvo por Deus, porque eles escolheram guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eles escolheram respeitar as Escrituras Sagradas, obedecer o nosso maravilhoso Deus. Adventista do sétimo dia. Primeira vez que eu ouvi este nome, eu não entendi o significado. Eu tinha 11 anos de idade e eu perguntei para algumas pessoas e ninguém sabia o significado. Hoje, 29 anos depois, eu entendo perfeitamente o significado, eu aceito o significado deste nome, Adventista do sétimo dia. Eu li bastante, eu estudei bastante. Depois que eu me batizei, eu recebi 3 estudos bíblicos, fiz mais de 10 vezes o curso do Apocalipse. Eu fiz curso do Apocalipse diversas vezes, li a Bíblia inteira 12 vezes, fiz 4 anos de bacharelado em teologia, 1 ano de doutorado em teologia. E entre meu batismo de 94 e o ano de 2000, eu tentei ler todos os livros das principais religiões do mundo, para ter a certeza do que eu queria, para ter certeza de que eu estava no lugar certo. Adventista do sétimo dia. Esta igreja completa 160 anos da sua fundação, neste ano. Mas nós já estávamos lá no Éden com o primeiro casal. Nós já estávamos junto de Enoque e com as suas escolhas. Já estávamos lá na arca com Noé e sua família. Já estávamos lá com Abraão e a sua família quando eles se separaram de Ló. Nós já estávamos com José no Egito. Nós já estávamos com Moisés no monte. Nós já estávamos com Josué e suas lutas, com Samuel e suas profecias, com o rei Davi em suas batalhas. Nós já estávamos com o profeta Elias fugindo de Acabe e Jezabel. Nós já estávamos com Isaías e Malaquias aguardando a vinda do Messias. Nós já estávamos com Daniel em meio aos leões. Nós já estávamos lá. Nós não temos apenas 160 anos. Já estávamos juntos com o Mestre quando ele esteve andando por esta terra. Ele nos reuniu primeiro num grupo de 12 pessoas e depois foi ampliando para um mundo sem fim. Nós fizemos parte dos Atos dos Apóstolos. Estivemos nas viagens de Paulo, sofrendo e morrendo com os irmãos no Coliseu, sendo queimados e perseguidos pela Inquisição Romana, sendo perseguidos e mortos pelos jesuítas, sendo caluniados e enfrentando dificuldades junto com os reformadores. Não é uma mensagem de apenas 160 anos. Mas já estávamos juntos com Guilherme Miller, quando ele alçou sua voz ao céu e clamou pela vinda do Messias. Nós esperamos o retorno de Jesus como todos eles, desde Adão. Nós guardamos os mandamentos de Deus como todos eles antes de nós. Nós temos 6.000 anos de história. Desde Gênesis 3,15, quando Cristo profetizou a redenção que haveria de haver neste mundo por meio da sua morte na cruz. Temos uma mensagem para dar ao mundo. É a mesma mensagem que qualquer pessoa pode ler de Gênesis 1, Apocalipse 22. Essa mensagem nós temos para dar ao mundo. Nada retiramos, nada escondemos, nada maquiamos, nada subvertemos, de nada nos esquecemos. Está tudo aqui, pronta para ser levada ao mundo que tanto necessita da verdade do Senhor. Somos nós, eu e você, que cansados deste mundo, todos os dias dizemos: Maranata, o Senhor logo vem. Amém? Que Deus possa cuidar de cada um de nós. Nós vamos agora apresentar um vídeo, um louvor. E enquanto esse louvor acontece, eu peço que cada um de vocês mantenha-se em oração e entregue-se ao Senhor. Aconteceu na plenitude do tempo, e a profecia então se cumpriu.
Cristo chegou como um menino inocente, um descendente natural de Davi. E em sua vida e ministério entre os homens, de tudo aquilo que ele disse e fez, nada supera a esperança que temos por sua promessa de voltar outra vez. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Há quanto tempo já contamos a história de que ele veio para salvar os perdidos? Há quanto tempo já cantamos da glória de que também virá buscar os remidos? Mais uma outra plenitude haverá para cumprir assim o tempo de Deus, e o seu propósito se completará para que Jesus retorne em glória no céu. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Mas se acharmos que esse tempo não chega e que a promessa se demora a cumprir, vamos cantar para apressar sua vinda e o grande dia em que iremos subir. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus Você também crê na volta de Jesus? Sonha com a volta de Jesus? Chora pela volta de Jesus? Deseja, anseia nela a volta de Jesus? Você também vibra pela volta de Jesus? Suspira pela volta de Jesus? Então fique de pé nesta noite e vamos conversar com Deus. Santo e maravilhoso Deus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, rendendo louvor
honra, glória ao teu santo nome. Se tem alguém neste mundo que merece ser louvado, é o Senhor. Por isso te louvamos. Se tem alguém que merece ser falado e comentado positivamente neste mundo, é o Senhor. Por isso falamos, pregamos e comentamos positivamente sobre o Senhor. Se tem alguém que merece ser apreciado, lido, amado, é o Senhor. Por isso nós amamos a tua palavra. Por isso nós levamos a tua palavra adiante. Por isso nós pregamos a tua palavra. Por isso nós estamos de pé nesta noite. Nós estamos de pé e nós estamos orando para apressar a tua vinda. Nós estamos em pé e estaríamos sempre louvando para apressar a tua vinda. Nós estaríamos sempre acreditando, sempre desejando, sempre sonhando, sempre vibrando, sempre compartilhando com todos os nossos queridos sobre a tua palavra para apressar a tua vinda. Nós estaremos sempre de joelhos conversando contigo, ou em pé em qualquer momento falando com o Senhor, Deus das nossas vidas. Maravilhoso Senhor e Redentor nosso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para dizer que nós te amamos com todo o nosso coração. Nós estamos aqui nesta noite para pedir perdão pelos nossos pecados. Nós estamos aqui nesta noite para te dizer que nós sabemos quem somos e que nós somos pó, e que nós somos pobres, cegos e nus. Nós sabemos quem somos, Senhor, mas também sabemos quem tu és. Sabemos que o Senhor é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Por isso, Senhor Deus, aleluia a ti, glória a ti, porque o Senhor é o nosso Salvador. Te entregamos a ti não somente as nossas vidas, os nossos corações, os nossos bens, os nossos pensamentos, os nossos corações, tudo o que há em nós, como também entregamos ao Senhor as nossas famílias nesta noite. Entregamos cada familiar em tuas mãos, os filhos, os pais, os cônjuges, os nossos lares, os tios, os primos, todos, Senhor, todos em tuas mãos. Também entregamos ao Senhor esta semana, Senhor Deus, para que o Senhor possa fazer em nós e através de nós, e para cada um de nós, o querer e o efetuar. Santo e maravilhoso Deus, leva-nos em segurança para os nossos lares, faz-nos entender a nossa missão, abra as nossas mentes para a tua palavra, ajuda-nos a ler as sagradas escrituras, mais do que isso, ajuda-nos a amar a tua palavra. Em nome e por amor do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém.